Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Brandão, eu sou trader profissional e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês tudo aquilo que me aconteceu dentro do mercado financeiro, dentro desses 8 anos de mercado que eu tenho. Se vale a pena, se não vale a pena, o que eu faria de novo, o que eu não faria. Então se você está chegando agora, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificações também. Para quem ainda não assistiu, não sabe, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal falando de toda a minha trajetória de antes do mercado financeiro até a minha consistência aqui dentro. Eu vou deixar no card aqui em cima. Quem não tiver assistido ainda, é só clicar aqui e assistir. E nesse vídeo aqui eu vou fazer a continuação de como as coisas foram da parte da consistência até o dia de hoje. Já no começo, quando as coisas começaram a dar certo no mercado, eu tive uma briga interna muito grande. Por quê? Porque eu estava ganhando dinheiro e eu tinha dívidas. Eu tinha uma pressa muito grande para pagar essas dívidas. Isso me acarretou dois problemas. Primeiro, uma vontade muito grande de aumentar aquela mão muito rápido e já ficar num nível muito legal, tanto para pagar minhas contas quanto para viver melhor também. E o segundo foi de decidir de reinvestir esse dinheiro no mercado ou pagar contas. Vamos falar da primeira situação em relação ao crescimento da mão. Eu sempre digo para os meus alunos que tudo aquilo que você pensa fora do mercado geralmente é o certo e tudo aquilo que você pensa dentro da operação é errado. Porque fora do mercado a gente está com a cabeça racional e dentro do mercado a gente já está agindo com o emocional. Racionalmente, o que eu tinha feito? Eu tinha escalonado a minha mão, feito um plano de trade durante um ano. Então eu sabia exatamente como era a minha performance e quanto que eu tinha que aumentar a minha mão, dependendo de como tinha sido aquele mês. Então eu fui fazendo aquilo gradativamente. O problema foi seguir. Por quê? Porque dentro do dia a dia, você tem as suas contas chegando. E às vezes você vai muito bem, e às vezes você fica falando assim, nossa, se eu tivesse feito isso aqui com 10 contratos ao invés de 4 ou de 5, olha, eu já resolvia tanta coisa. Nossa, olha só o tanto de dinheiro que eu deixei de ganhar por causa disso, disso, daquilo. Só que eu não tinha essa experiência para trabalhar com mãos muito grandes ainda no começo. O que eu fiz? Independente de como eu me sentia, eu segui aquilo que o meu racional tinha feito. Então eu fiz um plano de trade anual e segui aquele plano de trade. Foi o primeiro ponto que eu acho que foi ponto-chave do meu sucesso. E o segundo ponto em relação a decidir o que fazer com o dinheiro que eu ganhava também foi ao outro pilar assim que fez dar certo, que foi o quê? Eu tenho um vídeo já falando disso aqui, eu vou deixar aqui também, que é como fazer conta pequena crescer. Eu trabalho de uma maneira meio diferente. O dinheiro que eu ganho no mercado financeiro, eu uso grande parte para reinvestir aqui mesmo e vivo do dinheiro que sai desses investimentos. Por quê? Porque foi assim que eu aprendi com um broker que me ensinou. Primeiramente, o que era o plano que eu tinha feito? Eu pegava dos 50%, de 100% que eu ganhava, 50% eu reinvestia e 50% eu usava para viver. O que é o problema? Quando você está numa situação que não é fácil, você está numa casa que não é muito boa, você precisa, às vezes, tem coisas, às vezes você está com o documento de carro atrasado, o aluguel atrasado, às vezes você fica com uma ânsia muito grande de resolver esses problemas. E eu ficava muito tentado a pegar todo o dinheiro que eu ganhava e usar para pagar minhas contas. Só que eu fiz um combinado comigo que era de, independente de quão ruim as coisas ficassem, eu ia fazer de tudo para sair daquilo, sair daquela situação e não passar por aquilo de novo. Então eu fui e me mantive firme. Eu peguei 50% do que eu ganhava, aí eu usava para pagar minhas contas, para viver, para pagar aluguel, para pagar as dívidas que eu tinha, e os outros 50% eu guardava e investia. O primeiro mês que eu tirei dinheiro foi complicado, porque eu estava com muitas contas atrasadas e você vê o dinheiro na conta, sabendo que você tem conta atrasada e não paga, é um sentimento muito difícil, parece que você está fazendo uma coisa muito errada. E foi muito difícil para mim passar por isso. Vendo aquele dinheiro não pagando, falando, nossa, mas poderia pegar isso aqui e pagar, esse mês que vem eu sei que eu ganho. Só que eu pensava, putz, mas se eu não ganhar, eu não vou ter dinheiro para operar. Se acontecer alguma coisa, eu tomo um loss, eu perco esse dinheiro, pronto, acabou minha vida aqui. Então eu vou administrar esse dinheiro muito bem administrado. E fui fazendo assim, fui seguindo, guardando dinheiro. O primeiro mês não tinha sido fácil, o segundo mês achei que ia ficar mais fácil, porque ver mais dinheiro lá foi pior, porque o dinheiro que eu acumulei
era em torno assim, de R$ 9.000, dava um adianto na minha vida gigantesco. Por quê? Porque eu conseguiria quitar as dívidas que me davam dor de cabeça. Que era cobrança, que era gente que eu devia, e era documento, era coisa que eu precisava pagar. Só que eu segui firme. A partir do terceiro mês foi ficando mais fácil, porque aí começou a ser uma decisão racional, uma decisão de falar assim, eu tenho dinheiro, eu não vou pagar agora porque eu não posso. Só que aí já no terceiro mês eu já consegui quitar um tanto dessas dívidas, já com a minha parte mesmo. Aí foi quando eu vi que o negócio estava funcionando. Eu consegui pegando, quitando as minhas dívidas, consegui pagar o aluguel em dia, consegui estar com a água em dia, a luz em dia, fui pagando essas coisas que eram mais urgentes e a partir daí foi só alegria em relação a esta fase. Dentro do primeiro ano, para mim foi um ano muito bom, onde eu consegui pagar as minhas dívidas, onde eu consegui pegar, estabilizar a minha vida dentro desse primeiro ano, graças a eu ter seguido os planos que eu tracei de cabeça fria. Não me desesperei, independente das coisas que aconteceram, eu segui firme nesse propósito e foi o que deu certo, graças a Deus. Já no segundo ano foi uma fase muito em relação a aproveitar. Eu já consegui pegar e passear, viajar, consegui morar num lugar melhor. Eu já não tinha mais aquelas dívidas, então foi muito mais simples eu ter dinheiro para viajar, para fazer as coisas que eu gostava, para comprar um computador melhor. Então eu consegui pegar investindo na minha vida com essa parte. Foi um ano que assim foi muito importante para mim, um ano que não aconteceu muita coisa assim referente a mercado. Foi um ano muito bom em relação a dinheiro, em relação às operações. Porém aí veio o terceiro ano e é onde começaram os meus problemas. Por quê? Eu comecei a ousar mais nas operações que eu fazia. Comecei a fazer muita reversão de mão, comecei a fazer umas entradas muito cedo. E é um problema que eu tenho, às vezes, com aluno. Alguns alunos, a minoria, mas alguns não querem fazer aquilo que é o básico. E eu tinha feito o básico por 2 anos e tinha funcionado. Mas eu comecei a ficar um pouco mais confiante, eu comecei a ficar um pouco mais safo, comecei a fazer umas entradas mais técnicas, eu comecei a fazer mais reversão de mão, comecei a operar mais payroll, comecei a pegar um apetite maior por risco. Isso, no começo, me trouxe alguns problemas, porque eu estava acostumado a ter um certo rendimento e eu comecei a ganhar muito no mês e ganhar menos no outro mês, bem menos no outro mês. Então, digamos que o meu rendimento durante o ano ele era quase uma linha ali, mais ou menos uma ondinha pequena. Quando eu peguei e comecei a fazer essas entradas mais técnicas, eu tive um aumento na variabilidade dos ganhos que eu estava tendo. Isso para quem estava estabilizado há 2 anos ali, tendo mais ou menos a mesma assertividade todo mês, um mês ganhava um pouquinho mais, outro mês ganhava um pouquinho menos, mas muito próximo, foi muito difícil. Por quê? Porque quando você ganhava muito, estava muito bom, só que às vezes você pegava e saía um mês que estava muito ruim. Então eu fiquei 6 meses mais ou menos disso e falei, não, o resto do ano eu vou fazer só o básico, eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo. Foi quando eu consegui estabilizar aquela curva de rendimento de novo. Então eu tive 6 meses trabalhando dentro do risco, 6 meses trabalhando dentro do normal. Eu tive um retorno maior trabalhando ali o normalzinho que eu estava fazendo, que era o básico, as entradas mais básicas, dentro desses 6 meses, do que dentro dos 6 meses onde eu estava usando muito. Lição aprendida, vamos para o quarto ano agora. No quarto ano, eu falei, eu vou manter básico, vou manter as entradas básicas que eu estou fazendo. E o meu rendimento caiu. Por quê? Porque o mercado mudou. Algumas coisas aconteceram na época, não vou entrar em detalhes aqui, porque eu teria que explicar ano por ano, mas vamos resumir. Algumas coisas aconteceram na época e o mercado ele ficou mais difícil, ele ficou mais técnico. A minha assertividade antes era, por exemplo, 10, ela caiu para 7, para 6. Dava para viver? Dava para viver tranquilo. Só que você está acostumado a trabalhar com um certo nível de rendimento. Para continuar naquele nível de rendimento, eu teria que aumentar mais a minha mão. E eu sabia que isso era uma faca de 2 gumes. Porque na hora que eu aumentasse a mão para ganhar mais, eu também aumentava os meus loss. Então, qual que foi a saída que eu encontrei para não ter que aumentar essa mão? Foi fazer as entradas técnicas que tinham dado errado no ano anterior. Foi muito difícil chegar nessa conclusão, mas eu vi que se eu fizesse umas entradas mais técnicas, eu conseguiria manter
no meu rendimento, mas eu ia tentar usar menos, eu ia tentar fazer menos reversões de mão possível, fazer entradas dos primeiros candles raramente. Aí começou o ano, depois de uns 2 meses ali, meio acerta muito, erra muito, eu consegui me estabilizar e seguir o resto do ano normal. Isso foi uma fase muito importante para mim, porque nem sempre aquilo que você acha que é o certo é certo, porque o mercado ele é muito dinâmico. E dentro desses 8 anos eu já passei por fases de todo tipo. Bom, quinto, sexto ano, basicamente não mudou muita coisa. O mercado foi ficando mais técnico, a gente foi tendo uma evolução da bolsa de valores, então eu fui tendo mais contato com ciclos instáveis, mas o meu rendimento não mudou muito dentro desses anos. Aí, meus amigos, veio a crise do Covid. A crise do Covid mexeu muito comigo. Por quê? Antes, eu estava chegando num ponto assim de quase pegar e falar assim, eu acho que eu vou deixar de fazer day trade. Porque eu estou fazendo swing trades aqui, está sendo muito mais tranquilo, eu acho que eu não preciso disso, eu consigo pegar e fazer mais aqui no swing trade do que dentro do day trade, eu tenho as minhas ações rendendo. Só que quando veio a crise do Covid, os rendimentos que eu tinha, que vinham de dividendos, zeraram. Os swing trades que eu fazia, zeraram. Eu tive problema em tudo. A única coisa que eu não tive problema foi dentro do day trade. Por quê? Porque como eu trabalho com a mão menor do que quem trabalha com scalper, para mim foi tranquilo. Eu estava antes, era R$13 para operar um contrato, foi para 500, não tem problema nenhum. Foi para 1.000, não tem problema nenhum. Eu continuo podendo operar. Só que todo mundo que opera com scalper não. O que aconteceu? Eu não tinha ninguém, nem sardinha lá no meio, travando o preço. Eu não tinha liquidez para o preço pegar e fazer uns pivôs loucos no meio do caminho. Eu podia simplesmente eu pegava tendências inteiras, lisas. O preço estava andando muito bem. Foi a minha sorte. Bem dizer, foi a salvação da lavoura, porque o day trade foi o que me sustentou dentro daquele ano. As minhas ações pararam de render, eu tinha coisas que eu tinha entrado não fazia muito tempo, estava muito no topo, então eu perdi muito capital nesse lado. O que me salvou foi o day trade. Então, dentro desses 8 anos, eu aprendi que eu não posso nunca chegar e falar, eu não vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque às vezes o mercado muda de uma maneira que a gente é obrigado a mudar junto. Ou a gente é engolido. Consequência da crise do Covid, eu não estou tão mais dentro do mercado financeiro, a minha parte de investimento, como antigamente. Eu tenho muitos dos negócios fora, eu tenho empresa, eu tenho dinheiro em importação, eu tenho dinheiro em exportação, eu tenho dinheiro no agronegócio. Eu tento focar o meu dinheiro mais fora do mercado financeiro para ter um rendimento mais estável, porque risco eu sei onde eu encontro. Eu continuo investindo, continuo comprando ações, continuo investindo, fazendo swing trade, continuo fazendo day trade, mas relacionado a investimento dentro do mercado financeiro, antes eu colocava 100% do meu dinheiro. Hoje eu coloco 60%, 50%. Não me entendam mal, foi muito bom quando tudo voltou e eu tive topo histórico sendo rompido, aí você vê os seus investimentos inflando, porque eu estava ganhando dinheiro no day trade, eu consegui comprar mais baixo, trouxe o meu médio muito para baixo nas ações, então foi um trabalho muito conjunto, tanto da parte de day trade quanto da parte de investimento em buy and hold, por exemplo. Eu tive que agir muito conjunto para fazer as coisas darem certo, mas no final funcionou. Foi muito bom ver tudo voltando. Você vê que você tinha um capital antes de X, agora você tem um capital de 3x. Isso quer dizer então que você ficou muito mais rico? Não, porque a gente teve inflação também, né? Então se você, por exemplo, tinha R$1.000 antes, hoje você tem 3, hoje os seus 3 compram o que R$1.000 compravam. Então, na verdade, acabou ficando meio que elas por elas. Você tem um volume maior de dinheiro, mas o seu valor monetário acaba sendo o mesmo. Isso tudo aí levou entre 2020 e 2021. 2022 foi um ano muito diferente. Eu já tinha passado por muitas coisas que aconteceram, muitas crises que aconteceram até lá, só que chegou 2022 foi um ano muito esquisito para mim. Eu tive muita instabilidade política aqui no Brasil, o mini índice ficou muito louco em algumas épocas e geralmente o meu rendimento maior acaba vindo do mini índice, acaba ficando elas por elas ali com o Forex ou mini índice. Mas esse ano de 2022 ele foi diferente. Foi o ano que eu ganhei dinheiro em Forex, ganhei sim um pouquinho de dinheiro em mini índice, mas a maior parte do ano quem me sustentou
Foi o Forex. E às vezes eu pego alguns alunos que falam assim, eu não gosto de ações, eu não gosto de Forex, eu não gosto de mini índice. Você não tem que gostar de nada. A gente faz isso aqui como trabalho. Então, se eu falo que eu não gosto de mini índice, eu pego um ano que o Forex está horrível e eu faço o quê? Se eu falo que eu não gosto de Forex, eu pego igual o ano passado, onde o mini índice não estava muito bom, e eu faço o quê? Acho que assim, de 10 meses de operação, eu devo ter tirado mais dinheiro no mini índice durante uns 2 a 3. O resto foi tudo Forex que me sustentou. Então a maior parte do ano que me sustentou foi Forex. Como que eu posso abrir mão? E ano que vem pode ser diferente. Pode estar o mini índice ruim, pode estar o Forex ruim e pode as ações estarem boas. Eu sempre falei que eu não operava dólar, mas já faz algum tempo que eu estudo dólar. Então eu já estou fazendo algumas operações, já opero ali mais ou menos. Por quê? Porque se acontecer do mini índice ficar instável desse jeito, eu não posso ficar dependendo só lá fora. É muito bom ganhar em dólar, principalmente com o dólar alto como está no dia de hoje. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Mas se eu abro mão disso, eu posso estar cavando a minha própria cova lá no futuro. Então, hoje eu estudo dólar. Não tanto quanto o mini índice, mas eu pretendo chegar ali mais ou menos no mesmo patamar. Para finalizar, eu recomendo você entrar no mercado financeiro. Olha, depende muito. Tá? Depende muito mesmo. Eu não recomendo para todo mundo. O mercado financeiro, ele não é para todo mundo, independente do que vocês ouçam por aí. Tem gente que não gosta de estudar, tem gente que não tem disciplina para trabalhar sozinho. Mas é muito bom você trabalhar em casa, você não tem patrão, mas é uma faca de dois gumes. Se você não tem patrão, você não tem ninguém te cobrando aquilo que você tem ou não tem que fazer. E às vezes tem pessoas que estão acostumadas a agir só nisso, só na base na pressão de terceiros. Então uma pessoa dessa não se dá bem no mercado financeiro, é melhor ela ser um funcionário. Às vezes a pessoa tem um patrimônio muito grande, tem uma administração de uma empresa muito grande, que dá muito trabalho, e essa pessoa que entrar no mercado financeiro em paralelo à empresa, não vai dar certo. Por quê? Porque toma tempo. E a empresa também toma tempo, aí você vai perder performance lá por causa do mercado financeiro, e o mercado financeiro não vai chegar naquele nível da sua empresa tão rápido assim, vai demorar de 5, 6 anos. A única exceção seria se você não quer ficar mais na empresa e quer trocar pelo mercado. Aí tudo bem, você vai deixando a empresa de lado, colocando gerente, deixando na mão do outro sócio e vai se transferindo para o mercado financeiro aos poucos, tá tranquilo. Mas para rodar as duas coisas em paralelo, ganhando dinheiro dos dois lados, é muito difícil dar certo. Agora, se você está numa situação igual eu estava, que não tem solução na sua vida, que não seja isso para você ser bem sucedido, e você está disposto a pagar o preço, meu amigo, seja bem-vindo ao mercado financeiro. Aqui, tudo aquilo que você fizer vai ser responsabilidade sua. Você não vai ter ninguém para culpar. Tudo aquilo que você fizer ou deixar de fazer vai ter um resultado imediato na qualidade da sua vida e na qualidade de vida da sua família. Mas é um mercado muito bom, é um mercado muito honesto. Você ganha um dinheiro no mini índice hoje, amanhã 6 da manhã ele está na tua conta. Você não tem que falar com ninguém, você não tem que fazer nada. A corretora raramente te liga. Eu tenho muito tempo livre? Não tem, tá? Não tem muito tempo livre, não. É aquele negócio. Imagina que você tem um supermercado. Você é dono do supermercado, você não pode tirar uma férias de um mês? Pode. Mas se você não abre o mercado, você não vende. E aí? É aquilo. Às vezes a gente separa ali um tempo por ano, um mês, 15 dias, algumas férias, mas basicamente você está trabalhando todo o tempo. Mas eu posso trabalhar de qualquer lugar? Pode. Eu trabalho de qualquer lugar. Mas geralmente quando eu viajo eu tento não trabalhar, porque não adianta nada você ficar preso dentro de um quarto, dentro da sua casa, ou preso dentro de um quarto de hotel, ficou do mesmo tamanho. Preso é preso. No melhor dos casos você vai ser um preso gourmet com uma vista bonita que nem eu tenho aqui. Tá certo? É isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixem no comentário aqui. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram também, @JuniorBrandão. Um abração e até o próximo vídeo.